Gente, hoje eu quero voltar a falar com vocês aí sobre a Europa. O que eu tô vendo, gente? Uma coisa assim terrível, né? Que parece que outros países eles estão assim se armando. Parece que eles estão aí tomando uma atitude em relação à sua defesa, ou até mesmo pensando em invasão. Então, eles estão fazendo alguma coisa, enquanto que a Europa, ela é melancólica, gente. A Europa, ela não tem um projeto. Ela não tem um projeto assim que você possa dizer assim, ó, olha, isso aqui vai dar certo. Não tem um projeto. E por não ter esse projeto, o que acontece, gente? A Europa, ela fica frágil, né? E o que nós precisamos é de equilíbrio de poder. A Rússia, ela não pode ficar muito mais forte que os outros países. A China não pode ficar muito mais forte que os outros países. E os Estados Unidos também não pode ficar mais forte que os outros países. Não importa se você é a favor da Rússia, se você é a favor da China, é a favor de Cuba, é a favor da Venezuela. Não interessa, gente. Você pode ser a favor de qualquer um desses países aí, ou até de todos eles. Os países, eles precisam ter equilíbrio de poder. Porque quando uma nação ela se distancia muito das outras, fica muito mais fácil ela conseguir coisas no campo de negociação. E essas negociações acabam favorecendo demais os países que têm poderio militar, tá? E não tem assim como você acabar combatendo esses países, né? Não tem como você pegar e querer enfrentar assim cara a cara, né, esses países. Não tem como. Você pode ter uma estratégia, você pode pensar muitas coisas, tá? Agora, o poderio militar, ele faz muita diferença. Existiram guerras aí que a estratégia conseguiu reverter grandes problemas, países venceram por causa de estratégia. Isso aí já aconteceu, gente. Só que hoje a guerra ela acaba se resolvendo muito mais assim por causa do poderio militar, né? E se esse poderio militar ele é indemasiado para uma nação assim, ela se torna soberana por ter aí como utilizar mais armas potentes, por ter como utilizar aí coisas na guerra que tem maior avanço tecnológico, fica muito mais difícil, né, gente? Fica mais difícil aí essas coisas acontecerem, gente. Fica mais difícil aí, por exemplo, que um país assim mais fraco ele consiga se defender, que é o que acontece hoje com a Ucrânia, né? A Ucrânia, ela tem menos poderio militar e ela já cedeu aí mais de 1/5 do território dela. E por ter cedido tudo isso, tá? A gente vê aí se acentuarem problemas econômicos na Ucrânia. Nós acabamos vendo aí os aliados mandarem muitas coisas sucateadas, né? Muitas coisas assim que não conseguem fazer frente aí com o que a Rússia tem. O que tem feito a diferença nessa guerra é o exército ucraniano. É a superação do próprio exército, dos soldados ucranianos, que eles conseguem se manter, né, se defendendo. Agora você tira isso, é drástico, gente. A Ucrânia aí passou
muito tempo sem a Força Aérea, tá? Sem uma Força Aérea aí que pudesse apenas garantir a sua defesa, né? Muito do que a Ucrânia faz é tendo a premissa de superação, gente. Ela acaba se superando aí dia a dia, porque seu exército é disciplinado, seu exército ele é corajoso, e também é um exército assim que ele está na guerra por um motivo de sobreviver, de defender, né, as suas famílias. Então, normalmente o exército que ele tem uma razão no campo de batalha, ele tem uma razão para estar lá, normalmente ele acaba, né, conseguindo fazer coisas maiores do que pode, né? Não significa que o exército assim que se defende, que está mais próximo da verdade, que ele tem garantia de 100% ganhar alguma coisa. Não é isso que eu estou dizendo. Muito pelo contrário, gente. Estou dizendo que precisaria, né, ter assim mais coisas que a Ucrânia ela pudesse usar, mais coisas que a Ucrânia ela pudesse usar a seu favor, né, para conseguir bater de frente, para conseguir aí lutar de igual para igual, né, contra o exército russo. E eu não falo assim durante toda a guerra, eu falo em algumas batalhas, gente, que em algumas batalhas ali a Ucrânia ela consiga, né, ter algum equipamento que seja suficiente para conseguir aí enfrentar a Rússia. E a gente não sabe, né, quantas batalhas que isso foi possível, porque o que a gente vê mesmo é um exército russo usando muitos mísseis, tá? Meio que querendo assim ganhar o máximo de territórios que ele pode, porque existe também o fator da Rússia, ela há muito tempo ela não querer que outros países entrassem para a OTAN, né? E muitos países começaram a entrar. Então você começa a se ver cercado. Você tem o seu país e você começa a se ver cercado. Então a Rússia ela poderia alegar isso. Eu não estou dizendo aqui que a Rússia está certa ou está errada, tá? Eu estou dizendo que já há muito tempo, há mais aí de 15 anos, já existe aí essa discussão, assim, que imagina que você tem um país e daqui a pouco você começa a ser cercado por pessoas aí que elas não estão nem aí, né, para os seus interesses, né? Então você começa a ficar com o pé atrás, né? Você pensa o seguinte, olha, parece, né, que estão cercando meu país. Então esse é um motivo que a Rússia pode usar. Eu não estou dizendo, lembrando que é certo ou errado. Porque imagina o seguinte, imagina se daqui a pouco a Rússia aí faz um acordo forte aí com o Canadá ou com o México. E aí começa a instalar bases militares no Canadá ou no México. O que você acha que os Estados Unidos vai fazer? Olha, os Estados Unidos ele vai ficar pé da vida, né, gente? Para não dizer outra coisa. Então, isso tudo faz sentido, gente. Isso tudo aí tem nexo, tá? Não é uma coisa que eu inventei da minha cabeça. É uma coisa que a gente vê, né, quando a gente tem capacidade e tempo para olhar para a realidade como se deve olhar. A gente vê aí que a OTAN ela se expandiu e a maioria das pessoas elas vão dizer, mas a Rússia quer
certas coisas que a Ucrânia tem. Tem problema, tá? Ninguém está dizendo que isso é verdade ou mentira. Mas a questão territorial, ela também tem um peso. Então, o que nós vemos, né, de certo modo, é também a Rússia acabar se protegendo, né? Então, quando a gente vê assim as pessoas acusando, mas esse cara é imperialista, esse cara é um malvadão, a gente precisa analisar muitos pontos, né, gente? A gente precisa pensar o seguinte: olha, será que esse cara aqui, ele é mesmo malvadão? E aqui eu não tô dizendo que é ou não é, mas a gente tem que ver muitas coisas, tá? Você, por exemplo, se visse cada vez mais pessoas assim que não são suas aliadas ficarem próximas do seu território, o que você faria? Essa já é uma pergunta que eu faço para você ir pensando, né? O que você vai colocar no comentário. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe com seus amigos e não esqueça de ativar o sininho de notificações. Quando você ativa o sininho de notificações, você recebe através do e-mail que você se loga aí para entrar no YouTube, atualizações dos novos vídeos que são postados aí no canal. Não costumo falar muito seguidamente da Europa, porque eu iniciei, né, fazendo o canal, dando uma atenção maior para relacionamentos e saúde mental. Mas, conforme vou tendo tempo, também penso em colocar mais coisas sobre a guerra, mais coisas aí sobre a Europa, gente. E eu agradeço bastante, assim, o feedback que eu recebi de vocês que assistiram aí o último vídeo que eu coloquei falando aí da Europa, né, gente? Sobre o que eu estou vendo, que é a falta de criatividade da Europa na hora de criar armas para se defender, né? Talvez agora, com a Rheinmetall, a Europa mude alguma coisa, porque até o momento a coisa ela está crítica, gente. A Europa ainda não começou a investir o que ela deveria investir na sua defesa, e a Rússia, ela está com uma economia que se alimenta da guerra, tá, gente? Mas a longo prazo pode acontecer alguma coisa e a Rússia acabar tendo problemas? Pode. Mas enquanto houver guerra, a Rússia ela vai conseguir se virar, gente. E a Europa, se ela não tomar uma atitude forte, daqui a pouco mais algum país aí pode ser invadido. Muito obrigado por assistir então, gente.